Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no Salmo 86. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grandes e realiza feitos maravilhosos, ó tu és Deus. Amém? Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos o teu nome, ó Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer por este dia, te agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos, te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para prestar culto a ti, porque, Senhor Deus, reconhecemos que só o Senhor é digno. E nós queremos te dizer, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Toma, Senhor Deus, o teu lugar que é devido aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém, ó Deus. Glória a Deus, aleluias. Os guerreiros de Cristo, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Gostaria que você nessa noite abrisse o seu coração, você que se encontra aqui nessa noite, e também para você que está acompanhando aí pelas redes sociais. Abra o seu coração nessa noite, porque Deus irá falar contigo nessa noite, amém? Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor, aleluias. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém?
Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluias, glória a Deus, engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluias. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite e minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite e minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite e minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Glória a Deus, aleluias, engrandecido é o teu nome santo, Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus de milagre, Ele está aqui neste lugar. Começa nesse momento a glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele está aqui. Desde o momento que nós entramos ali por aquelas portas, nós já podemos sentir a presença do nosso Deus aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, ó
operando os milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, luz na escuridão, meu Deus, Deus é quem tu és. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado é o teu nome santo, Jesus. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, a igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando
Oh, glória a Deus, aleluias. Engrandecido é o teu nome santo, Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a orar conosco. Temos vários pedidos de oração e já aproveitando, nós vamos orar também pela campanha. Os irmãos que estão na campanha, né? Já o culto da vitória, poderão estar pegando aí seu cartão. Nós vamos orar pelos seus pedidos. E quem quiser iniciar hoje uma campanha, né, poderá estar pegando ali o cartão com o Diácono Hélio. Amém? Senhor, meu Deus, que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, apresentar esses pedidos, ó Deus, que o Senhor sabe, meu Deus, qual a necessidade dos teus filhos. Sabe, meu Deus, como o teu povo, Senhor, que pediu oração aqui da igreja, porque eles creem, meu Deus, no teu milagre, creem que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas, ó Deus. E a tua palavra diz, ó Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá, meu Deus? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E o teu povo, Senhor Deus, tem pedido, Senhor Deus, tem clamado por uma bênção, Senhor, bênção, meu Deus, pessoas que estão passando, meu Deus, por lutas, com enfermidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entra na causa dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. E nós oramos, ó Deus, também por essa campanha, pelas causas dos teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor Deus, te clamando por um resultado, Senhor Deus, uma resposta de oração. Eu não conheço, meu Deus, mas o Senhor conhece, que o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Deus, entra nesta causa dos teus filhos, e nós queremos, ó Deus, já te agradecer, porque nós cremos pelos olhos da fé, que os teus filhos virão aqui, Senhor Deus, testemunhar, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que tudo pode, e que segundo a tua vontade, meu Deus, o Senhor pode responder as orações dos teus filhos, e nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, ó Deus. Nós vamos para os nossos dízimos e oferta. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, em Ageu, capítulo 2, versículo 8, enquanto vocês abrem, eu tenho um aviso aqui. Sábado, lá na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga, terá um culto para mulheres. E vocês que desejam ir para este culto, vai ter um transporte, mas só que vocês têm que colocar o nome na lista. Vai ter um nome na lista ali, tá? Aí vocês colocam o nome na lista e também poderá estar colocando o nome de vocês no grupo das mulheres, amém? O culto lá acontece às 19 horas, mas o transporte aqui sairá da igreja às 17h45, amém? Então ali, ó, a lista está ali, tá bom? E também a EBD está convidando os irmãos para próximo domingo, vocês estar aqui conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor. Estamos de volta também com a classe da nova criatura. Você que ainda não se batizou e sente o desejo de se batizar, se tornar membro da nossa igreja, poderá estar vindo aqui às 9 horas, domingo, 9 horas da manhã, amém? E o nosso pastor Wellington não está aqui, porque ele está apoiando a igreja Ebenezer lá do Guará, amém? Então a palavra de Deus diz que do Senhor
é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se tudo pertence a Ele, né, como diz o Salmo 24:1, que tudo pertence ao Senhor. Então, nós vamos só devolver aquilo que o Senhor nos dá condições para ofertar e para dizimar na casa do Senhor, amém? Então, vamos ofertar e dizimar com alegria na casa do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar nos 2 celeiros, ó Deus. Porque nós precisamos, ó Deus, continuar a obra do Senhor. A tua casa precisa, ó Deus, de mantimentos, porque sabemos, ó Deus, da grande comissão que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E a missão da igreja, meu Deus, é ganhar almas até a tua vinda e também edificar aqueles que vão sendo salvos. Nós queremos, ó Deus, te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez. Tem alguém? Nós queremos dar as boas-vindas ao nosso pastor Valtair, não é isso? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. É grande alegria, né, que nós recebemos o nosso querido pastor. E o que diremos, igreja? Seja bem-vindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Já quero chamar o pastor para estar ministrando a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos. Amém? Louvado seja Deus. Somos mais do que vitoriosos, diga amém. Deus, Ele nos garante a vitória, e para mim é uma alegria poder retornar a essa casa, né, junto com os irmãos, para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Parabéns aos músicos, né, que eu aprendi que não é levita, né, eu aprendi que são músicos, adoradores. Então, parabéns a todos os obreiros da casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Wellington, que nos confia mais uma vez a tribuna. E eu até digo para os irmãos, toda vez que eu venho, ele sai. Já perceberam? Ou ele gosta muito de mim, ou ele não gosta nada, mas estamos aqui. É brincadeira, ele me avisa, é pela confiança, e ele sabe que eu também sou pastor de ovelha, pastorei uma igreja aqui na cidade. E longe de mim maltratar uma ovelha, principalmente que não é minha, né? Que está sobre o rebanho e o pastoreio do pastor Wellington. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos remir o tempo. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo 32 até o 47. Eu vou ler, os irmãos acompanham comigo, por favor.
Louvado seja Deus. Então Davi disse a Saul: ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu teu servo, irá e pelejará contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra os filisteus para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e surgia um leão, um urso feroz, eu arrebatava a ovelha que arrebatava a ovelha do rebanho, eu o perseguia, atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e vinha contra mim, e eu agarrava pela sua juba, e feria e o matava. O teu servo venceu o leão, venceu o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, me livrará também das mãos dos filisteus, desse filisteu. Então Saul disse: vai, e o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele aparamento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura, e em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se da direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem para cá, eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retruncou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, e eu vou, entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército aos filisteus, as aves no céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. O nosso Deus é o Deus nós estamos no culto tá bom, eu não vou ficar pedindo para vocês repetirem, não, já entendi. Mas o nosso culto é o culto da vitória, e o nosso Deus é o Deus da vitória, e nós conhecemos essa história, querido. A palavra vitória, ela soa muito bem aos nossos ouvidos, nós queremos isso para a nossa vida, sim ou não? É muito agradável falar: olha, eu sou um vitorioso. Vitória é o nosso vocabulário, parece que a gente já conquistou tudo, sim ou não? Mas nós estamos aqui, queridos, nessa vitória que nós estamos, neste culto, nós não podemos esquecer que sempre antes de uma vitória vem uma peleja, vem uma luta, vem uma guerra, porque é verdade, querido, não existe vitorioso se ele não lutar. Existe vitorioso sem lutar? Você já pensou, você é filho de um rico, o rico deixa toda a herança para você, você é vitorioso? Não, mas quando você batalha, quando você luta, quando você vai à frente, você conquista, você se sente um vitorioso. Lembra os primeiros passos que nós demos? Você lembra alguns tombos que você levou? Lembra que mamãe falava, soltava: vai filhinho, vem, você com medo não ia?
Mas quando você começou a andar, você já começou a querer andar mais rápido, começou a querer correr. E assim é na vida de um vitorioso, quando ele acredita que depois de uma provação tem vitória, depois de uma luta tem vitória, ele não desiste, porque ele sabe que o Deus dele é o Deus da vitória. E nós precisamos entender isso, querido. Todos os dias nós somos desafiados, a nossa vida é um desafio diário para nós combatermos essas adversidades que vêm contra a nossa vida. Davi é um grande exemplo, um guerreiro, desde criança, obediente, temente a Deus. Nós conhecemos a história de Davi. Davi sempre servia o seu pai. Davi teve outros irmãos, mas Davi era especial. Os irmãos ficavam em casa, os irmãos eram maiores, foram chamados para até faziam parte do exército de Saul. Mas quem Deus escolheu para vencer os filisteus? Quem Deus escolheu para estar aqui nessa noite? Diga eu. Então você é um vitorioso. Então nós precisamos entender isso, querido, que as lutas na nossa vida, nas circunstâncias que nós estamos passando neste momento, tem muitas pessoas que se reinventaram. Se você observar alguns profissionais que não tinham talentos, eles se preocuparam: poxa, a minha empresa está fechando, eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou desistir, eu não vou me deixar parar, eu preciso. Alguns passaram a cozinhar, outros passaram a fazer outras coisas, mas se reinventaram. Sabe o mal, querido? Que muitas pessoas querem ser vitoriosas, mas não querem enfrentar os desafios. Tem muitas pessoas que querem ser vitoriosas e não querem passar pela prova, não querem passar pelo desafio. Mas nessa noite eu trago algo para vocês, querido, bem rápido e breve, para nós alcançarmos a nossa vitória. Eu sei que já foi pregado aqui vários temas, mas eu entendo, querido, que uma das coisas que nós precisamos olhar para esse texto, que Davi teve na vida dele, querido. Davi olhou para aquele momento que ele estava vivendo, certo que ele estava passando. Ele entendeu, querido, que era necessário para a vida dele, para ele alcançar, ele precisava ter determinação. Você acredita que você já começou muitas coisas e você não terminou porque você não tinha determinação? Quem disse que iria fazer uma faculdade no meio desistiu? Quem disse que lutaria pelo casamento até o fim, o casamento acabou? Quem disse que lutaria pela uma estabilidade financeira e já desistiu? Quem disse que lutaria por uma faculdade e nem faculdade tem? Nós não somos determinados. Davi era determinado, Davi sabia. Davi, querido, olha o exemplo. Imagine um urso, imagine um leão pegando uma ovelha. Imagine se fosse nós, largava o urso e a ovelha e largava tudo e corria para casa. Mas Davi, ele era determinado, ele tinha uma responsabilidade sobre as costas dele. Ele falou: eu vou vencer, eu estou aqui para cuidar das ovelhas do meu pai. Pode vir desafios, pode vir problemas, mas as ovelhas do meu pai será cuidado. Eu fico imaginando todos os dias Davi ali, cuidando, determinado, cuidando das ovelhas, e voltando para casa. Sabe por quê? O período que nós estamos vivendo é um período crítico, e verdadeiramente, pastores que estão aqui, obreiros, nem muitos daqueles que estão em casa voltarão. É uma grande realidade. Nós precisamos nos preparar para continuar guerreando, mas muitos já acomodaram, ainda mais quando o culto é online. Em casa a gente fica bem à vontade, mas nós entendemos, querido, que a Bíblia diz que é na congregação dos santos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia me orienta que eu não posso fazer como muitos que deixam de congregar. Eu preciso estar aqui, querido. É um momento de comunhão, é um momento de estarmos juntos. Determinação. Eu sei, talvez você não enfrentou o que eu enfrentei para estar aqui, mas talvez você veio de Brasília e enfrentou o trânsito como eu enfrentei. Mas eu sou determinado, eu vim aqui, querido, não só para liberar a vitória sobre a tua vida, mas para sair daqui com a minha vitória. Davi sabia que o inimigo dele era grande, mas ele sabia que maior era o Deus dele. Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho da sua luta? O que você tem projetado? O que você almeja alcançar? Vocês ouviram na quarta-feira passada o Tayan, né, falando lá? E ele disse que muitas vezes a gente fica lutando por alguma coisa e quando conquista já quer outra. Mas eu entendo o seguinte: Davi, ele tinha um objetivo. Davi, ele tinha uma determinação, e nós precisamos ter isso na nossa vida. Israel estava num momento crítico, Israel estava sendo ameaçado por tudo. O pai de Davi, queridos,
Jessé, ele sabe que os filhos estão lá, manda Davi levar comida, levar um monte de coisa para os filhos, mas o pai de Davi sabia que o povo de Israel estava sendo afligido, estava sendo desafiado. Ei, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe dos seus desafios, Deus sabe das suas pelejas, e eu tenho uma notícia para você: você não vai perder, porque Deus já te garante a sua vitória. Mas quando nós olhamos para aquilo ali, querido, eles indo lá, né, Deus vai chegar e vai recusar Saul. Conhecemos essa história. Saul faz algo que desagrada, mandou matar um exército, ele vai pôr para um rei. Ei, Deus mandou o quê? O que Deus mandou fazer, eu farei. Mas Davi vai liberar um rei. Saul vai deixar o rei vivo. E aí ele perde a graça, a unção e a presença de Deus, e é rejeitado por Deus. E agora Israel está perecendo, porque quando a liderança não tem a visão de Deus, as ovelhas perecem. E agora Deus olha para Davi, chama Samuel e manda dizer para Saul que Saul tinha sido rejeitado. Saul agora já não tinha mais a unção que ele tinha, não tinha mais a presença de Deus. E Israel, com todo aquele momento, tudo aquilo que ele está vivendo, Saul, imagine um líder, querido, possesso de um espírito maligno, e um exército todo olhando para ele, e ele manifestando na frente do exército, ele vai ter moral? Tem ou não? Estava desse jeito Saul ficava possesso na frente do exército, aí mandava chamar Davi vinha e tocava, e o espírito maligno saía dele. Então a gente precisa entender isso, querido, que no período mais crítico da nossa vida, a gente precisa continuar confiando em Deus, ter determinação. Foi Deus que fez a promessa não veio do homem, a promessa veio de Deus. Não olhe para a crise, não olhe para o momento que nós estamos vivendo, olhe para Deus. Deus vai dar vitória na sua casa, vai dar vitória no seu lar, vai dar vitória na sua empresa, vai cuidar da sua saúde, vai te guardar de todo mal. Mas seja determinado. A notícia bateu na porta, não tenha medo, Deus está vendo. E quando nós olhamos aquele gigante que desafia o exército, 40 dias, querido, 40 dias o gigante se levantava e perguntava: não tem homem aí não? E o desafio maior que ele fez foi o seguinte: quem vencer, o outro exército vai servir. Saul ficou com medo. O povo de Israel estava acuado. Toda vez que Golias se levantava e gritava, talvez você está assim, quando você olha para a dificuldade que você está enfrentando, você olha e fala que é um gigante, você fala que é um problema intransponível, intraspassável, você não vai conseguir. O povo de Israel estava assim, queridos, mas precisou Deus levar um menino, um jovem, Davi, um guerreiro, para mostrar que de fato Deus daria a vitória e o livramento para o povo de Israel. E Deus vai permitir que tudo aquilo ali aconteça. Davi é mandado pelo seu pai. Toda essa história eu estou contando rápido, já eu vou entrar na mensagem. Ele foi mandado pelo seu pai, passou por tudo aquilo. E Davi tinha uma determinação. Se você não for determinado naquilo que você quer, querido, desculpa, qualquer lugar para você serve. Qualquer lugar para você está bom. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem determinação, eu vou fazer isso e vai até o fim. Ei, quantos cursos você já começou? Quantos projetos você já começou? A gente até brinca, no início do ano a gente fez vários pedidos. Nós já passamos do meio do ano, já estamos em setembro. Mas o ano não acabou, as promessas estão de pé. Não deixa a dúvida entrar no seu coração, porque para Deus basta apenas um dia para mudar a sua história. Ele não precisa de 365 dias não, em um dia Ele muda a história de um homem, como nesse dia Ele mudou a história de Davi. Davi, pela sua determinação, ele conseguiu, ele entendeu. E eu tenho uma notícia para você, é você, querido, que precisa acreditar. É você que vai determinar a sua vitória. É você em Deus, você com Deus, você vence. E se você continuar de braços cruzados, desanimados, você não vai conseguir. Vá em frente, se levante em frente. Sabe o nosso mal? Que quando o inimigo bate a porta, a gente treme. Quando a notícia ruim chega, a gente fala: ixi, eu sabia.
Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não tema as notícias más, foi Deus que te escolheu e Ele garante a sua vitória. Seja determinado. Você falou que esse ano iria ler a Bíblia, você leu? Ainda dá tempo. Esse ano você falou: não, eu vou visitar um parente meu, você visitou? Eu vou ter mais comunhão dentro de casa, você teve? Então as nossas determinações, né, a nossa maneira de agir que vai fazer a diferença. Davi viu tudo aquilo, um exército acuado, os irmãos, ele vai na frente, conversa e vê aquela situação. Ele fala: peraí, quem está desafiando, ele não é maior do que Deus. Ele nem parte com Deus tem, ele está desafiando o exército do Deus vivo. Os seus inimigos não estão desafiando você, mas está desafiando a Deus. Foi o que o Davi viu. E nós da igreja precisamos entender isso, precisamos saber, queridos, que quando nós determinarmos um alvo e formos até ele, nós vamos alcançar. Então a determinação faz uma diferença na vida do cristão. A determinação: olha, eu estou determinado, eu vou mudar, eu vou largar o vício, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, eu vou deixar tanta coisa que a gente precisa deixar, eu vou me santificar. Mas não adianta, querido, você ser santo na igreja e não ser santo aonde você mora, aonde você trabalha, não adianta. Eu tenho uma frase que fala muito no meu coração, que é o seguinte: eu quero chegar um dia que o meu testemunho fale mais alto do que qualquer palavra que eu venha falar. As pessoas têm que ver em mim Cristo, as pessoas têm que ver em mim a diferença. Alguém já foi comparado, alguém já perguntou para você: ei, você é diferente, você é cristão? Hoje quase não pergunta, quase, porque a gente está muito parecido. A gente murmura, a gente reclama, a pessoa vem contar uma história, você fala: e a minha é pior. Já viu aqui, até na, desculpe da palavra, até na desgraça a pessoa não quer perder. Eu estou com uma dor nas costas, só uma dor nas costas, eu estou com uma dor nas costas, uma dor na perna, uma dor na cabeça. O cara nem nisso ele quer perder. Mas eu trago uma notícia para vocês, queridos: sejam determinados. Naquilo que você começou, vai até o fim, não desista. Mas para isso, queridos, para ser determinado, a gente precisa ter coragem. Davi foi corajoso, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele confiou no Deus a quem ele servia. Será que esses pedidos que estão escritos nesse papel, você tem coragem para alcançar? Tem coragem para lutar? Mesmo quando seja um familiar teu e ele te dá as costas, ele deixar de falar com você, você vai continuar amando ele, você vai continuar orando por ele, você vai continuar crendo na salvação dele? Davi teve muita coragem, querido. Davi, ele mostra que ele teve coragem quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. O que você tem enfrentado? O que você tem enfrentado, por isso que você quer alcançar a vitória? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A gente precisa entender isso, queridos. A gente precisa entender isso. E outra coisa: o reino de Deus não é para os medrosos. O medo te faz desistir, o medo te faz parar, mas a coragem te faz avançar. A coragem te faz prosseguir, a coragem faz você enxergar mais além. Mas será que eu estou pregando para corajosos? Eu quero crer que sim. Talvez essa palavra só veio para mexer com você, para você voltar a ser determinado e voltar a ser corajoso. Porque, queridos, o não, olha para cá, o não você já tem, corre atrás do sim. Fica: será? Você tentou? Você tentou? Será? As pessoas já falam assim: ó, isso não é para mim. Quem te disse? Não tem mais jeito. Quem falou? Até para a morte Jesus pode ressuscitar se Ele quiser. Tenha coragem, querido. Tenha coragem, principalmente para pregar o Evangelho. Existem muitos ministrantes, muitos pastores escolhidos aí, ó, é vocês. Mas muitas vezes a gente fica com vergonha, fica com medo de falar. Seja tu um instrumento de Deus, tenha coragem. Sabe o que acontece, o mal do covarde? Porque depois que acontece, ele fala: eu sabia que ia acontecer, por que não falou antes? Agora o que está aparecendo de profetisa, de profeta, falando que o Brasil ia acontecer esse caos, sim ou não? Mas profetizando ou não vai acontecer, porque Deus está no, mas eu preciso ter
Coragem. Você tem coragem para dizer não para o pecado? Você tem coragem para dizer não para aqueles amigos que querem te levar para outro caminho? A gente precisa ser luz, querido. E a Bíblia diz que nós somos luz. Davi teve coragem. Ele enfrentou o inimigo. E ele venceu o inimigo. Mas entendemos isso aqui, queridos, que depois que eu tenho determinação, que eu tenho coragem, eu preciso ter algo que foi dito na quarta-feira passada: fé. Eu preciso ter fé. A fé diz que sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Tem uma historinha muito rápida, e a irmã participou de um culto de fé, de oração, saiu toda empolgada e chegou na casa dela e começou, porque o pastor leu e disse: olha, irmã, se você tiver fé, vai acontecer milagre, vai acontecer isso. Aí ela saiu doida para casa. Ela, agora eu... Só que ela foi fazer uma prova. Qual foi a prova que ela foi fazer? Botou a panela na pia e queria que a panela saísse da pia e fosse para o fogão. Isso é fé, irmão? Isso é zombar de Deus, isso é brincadeira. Aí depois ainda tem a cara lavada de vir para o pastor e falar: pastor, não funcionou. O que é que foi, irmão? Eu fiquei, panela, eu te ordeno em nome de Jesus, sai daí, vem para o fogão. Não vai, irmão. Então não brinca com a fé não, queridos. É um negócio muito sério. Quando você fala eu tenho fé, você enfrenta tudo e todos, porque você acredita naquilo que você está querendo, você foi determinado, você tem coragem, agora você tem fé, você avança. Está ruim, mas pode melhorar. Tem pessoas que falam: está ruim, pode piorar. Pode não, querida. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deus está no controle, vai melhorar, não vai piorar não. Sabe o que acontece, querido? Vou dar um exemplo clássico do brasileiro. Já dei o exemplo da dor, mas o clássico do brasileiro: se falta alguma coisa, o que ele faz? Se ele passa por uma luta, o que ele faz? Quem ele culpa? Senhor, eu sou teu servo, sou dizimista, sou isso, sou aquilo. Cadê a fé? Cadê a coragem? Para passar. Se passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Lembra dos 4 jovens? Davi e os 3 amigos dele? Aonde Deus levou Daniel, melhor dizendo, aonde Deus livrou Daniel? Aonde? Deus livrou Daniel da cova dos leões? Foi não, irmã, foi na cova, para mostrar que ele era Deus. Deus vai te livrar nesse problema que você está, para você saber que ele é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde que eles foram libertos? Foram liberados, foram guardados por Deus. Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente? Não. Deus livrou ele na fornalha de fogo ardente. Ele estava lá dentro. O 4º homem desceu. Então você está achando que o seu problema, você está sozinho? Essa luta que você está passando está sozinha? Você não está não. O 4º homem está com você. Deus está do teu lado. Tenha coragem, tenha fé, seja determinado. Ei, você não pode desistir. Você chegou até aqui. Olha para a situação que você já sobreviveu, que você passou. Seja na cova, seja no fogo, seja na água, seja na tempestade, continue crendo que Deus é contigo. Continua crendo que Deus, Ele pode abrir uma porta, que Ele pode mudar a sua história. Tem uma história agora de fazer bolo, né? As irmãs em casa fazem bolo e começam a vender bolo. Sim ou não? Vocês conhecem. E é muito bom, querido, é um desafio. Aí sabe o que uma das membros da nossa igreja disse? Ah, pastor, eu comecei a vender bolo e um monte de irmã começou a vender também. Então não vou vender mais não. Só que Deus foi lá e cobrou dela. Foi: o que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para elas é para elas. Continue. Enquanto você olhar, é aquela história do ateu e do cabeleireiro. Você conhece? Do barbeiro? Conhece essa história? Não? Então deixa eu contar rapidinho para nós terminarmos. O ateu foi cortar cabelo e disse para o cabeleireiro, para o barbeiro, que Deus não existia. E o barbeiro, ele era crente.
E a história era que Deus não existia, porque se Deus existisse, não haveria tanta pobreza, tantas pessoas passando necessidade, né? E a história era essa: existe ou não existe Deus? E o barbeiro, que era ateu, falando isso, que Deus não existia. E o cristão falou para o barbeiro dessa forma: então também não existe barbeiro. Ele: como assim? Eu sou. Se você existisse barbeiro, não tinha tantos cabeludos, tanto barbudo. Deus existe. É incontestável. Deus existe. A humanidade precisa saber que o nosso Deus existe. E aonde Ele está? Em nós. Eu tenho coragem para isso, querido. Eu tenho coragem para isso. Eu sei que eu vou romper, eu sei que eu vou vencer. Davi, ele vai fazer com tudo isso, aceitar o desafio, e ele vai para o combate. E quando ele vai para aquele combate, querido, ele vai acontecer algo muito lindo. A Bíblia diz, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o dia foi marcado, a hora foi marcada, o exército todo ficou assistindo aquela cena. Um garotinho com uma funda, com 5 pedras lisas, combatendo um gigante que tinha toda a sua armadura, toda pronta, com uma espada enorme. Talvez você está olhando para o seu problema desse jeito. Só que Davi, ele foi em nome de quem? Você está aqui em nome de quem? Do pastor Wellington, do pastor Valtair? Você está aqui em nome do Senhor. Então ele sabe o que precisa ser mudado na sua história. E a Bíblia diz que o combate marcado, lá vai Davi. Davi vai olhar para aquele gigante, o gigante vai chamar ele de menino, que ele era cão, que ele ia matar ele, fez tanta ameaça. Você tem sido ameaçado? Tem gente que é ameaçado de despejar, de tomar carro, de perder casa, sim ou não? Mas quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? E a Bíblia diz, querido, que Davi, ele vai dar, o gigante veio, ele vai em direção ao gigante, ele pega, bota a mão na sua funda, coloca uma pedra e começa a rodar aquilo ali. E ele vai fazer o quê? Ele vai lançar. Eu fico imaginando Davi jovem, treinando. Ele com sua funda ali, com uma pedra, ele ficava assim, ó, talvez olhando para as ovelhas, talvez aparecia alguém, ele jogava uma pedra. E naquele dia foi necessário ele botar em prática o que ele aprendeu. Nesse tempo de pandemia, escute isso, é tempo de você botar em prática o que você aprendeu. É tempo de você não ficar parado, é tempo de você avançar, saber que o seu inimigo é menor do que Deus, a sua luta é menor do que Deus, o seu problema é menor do que Deus. E a Bíblia diz que Davi vai lançar a pedra, e a pedra vai acertar na testa do inimigo. Veja que ele tinha toda a armadura, mas o seu inimigo sempre tem algo que não está protegido. Você não entendeu? O seu problema sempre tem uma solução para ele. A sua luta sempre terá solução para ela. Mas você precisa ter fé, coragem, perseverança. Por que desistir? Por que parar? Lembra agora a história em João capítulo 16, João capítulo 6, o Senhor Jesus vai atravessar com os seus discípulos, e Ele vai pregar o Evangelho ali para aquelas pessoas, e aonde Jesus estava havia uma multidão. Algo me chama a atenção no ministério de Jesus. Jesus não fazia propaganda. Já viu? Ele não falava de si assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Uma vez que ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele disse que era o pão vivo que desceu do céu. Mas nos milagres dele, aonde ele estava, as pessoas estavam juntos. E nesse dia, a Bíblia diz que, caída a tarde, teve um momento que Jesus vai virar para Filipe e vai falar para ele: o que daremos para este povo comer? Eu imagino Filipe falando assim: Senhor, eles não estão aqui por mim,
eles estão aqui por ti. Vai perguntar para o André, o que temos? E André vai falar, olha, tem um garotinho aqui, você lembra dessa história? Que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que eles até duvidaram como que 5 pães e 2 peixinhos daria para alimentar aquela multidão. Imagine que a Bíblia fala que são 5.000 homens, só homens. Imagine se cada um ali tivesse com a sua esposa e cada um tivesse um filho. Seriam aproximadamente 15.000 pessoas para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o interessante dessa cena, que quando acontece isso, os discípulos ficam assustados, que diz que eles só tinham nem 200 denários, seria o suficiente para alimentar aquela multidão. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai mandar agora que todo aquele exército se assentasse. Tem hora na nossa vida, preste atenção, que não é o desespero, tem hora na nossa vida que nós precisamos sentar e deixar Deus agir. O seu desespero, a sua ansiedade não vai resolver nada. Veja que havia um alvoroço. Jesus falou, senta todo mundo, senta. E a Bíblia diz que todo aquele exército sentou. Jesus vai pegar os pães e o que ele vai fazer? O que muitas vezes você não faz quando vai comer. Ele deu graça. Querido, dia que eu vi, quando eu ouvi alguém falando, olha amigo, se você não agradece a Deus pelo alimento, você está igual um animal, que as pessoas chegam e jogam para lá. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo alimento. Eu agradeço por aquilo que tem à minha mesa e por aquilo que não tem, mas que Deus pode dar. E a Bíblia diz que o Senhor vai pegar aquele pão, você está entendendo, e vai dar graça. E agora ele vai fazer o quê? Começar a dividir o pão, cortar o pão, encher os cestos e mandar servir as pessoas. Olha para cá, talvez o que você tem na sua mão é pouco, presta atenção, se você colocar na mão de Deus, pode se tornar muito. Pode se tornar muito. Você não entendeu, se entender, você tinha dado um glória mais alto. Talvez para você é pouco, mas na mão de Deus pode multiplicar. Na mão de Deus, Deus pode tornar muito. Quantos pães eram? 5. Quantos alimentaram? Mais de 5.000. E a Bíblia diz que sobraram ainda 12 cestos. Você precisa entender isso, querido. Você está no culto da vitória. Você está num culto que talvez você não tenha nada, talvez você chegou aqui arrebentado, talvez olhando para a sua casa e falando novamente, eu vou voltar para a minha casa, eu vou ter que enfrentar aquela cena. Hoje eu convido a você, coloca na mão de Jesus, coloca na mão dele, só ele pode fazer. E Jesus começa a partir o pão. Sim, Senhor. E Jesus começa a fazer a multiplicação. E começa a entregar para eles. Talvez aqueles discípulos ficaram atônicos. Como que pode? Talvez olhou para aquela criança e falou, ei, você é padeiro? Você tinha mais pão escondido? Não. O pouco que eu tinha, eu coloquei na mão do mestre. Você tem um pouquinho de fé? Só um pouquinho? Coloca na mão do mestre. Para de olhar para essa situação com os teus olhos. Olhe com os olhos de Jesus. Olhe com os olhos de Deus e você vai ter de fato essa vitória que você almeja. O que está escrito neste papel, se você não escreveu, presta atenção. Se o papel foi dado, foi para você escrever. Ah, Jesus sabe, está no meu coração. Tá bom. O que ele falou para o cego? O que é isso que eu te faço? Ele sabia ou não que o cego queria enxergar? O cego foi obrigado a fazer o quê? Que eu torne a ver. Então você é necessário, já que você está com esse papel do pedido, faça o seu pedido com fé, com determinação, com coragem, com ousadia e persevera nele. Porque, queridos, eu volto a dizer, o pouco que você tem na mão de Deus pode multiplicar.
Talvez você olhe para a situação que você está vivendo e diz: olha, eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Mas com Cristo eu vou conseguir. Aí você vai conseguir. Nós não fomos feitos, queridos, para ficar brigando, nós não fomos feitos para ficar discutindo, nós não fomos feitos para semear ódio, contenda, não. Nós temos o exemplo, queridos, do próprio Jesus, do próprio Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus... Irmão, com todo respeito, você precisa me ajudar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... E o que está escrito em 1 João 3,16? Nisso conhecemos o amor de Deus, que Ele deu o seu próprio Filho, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Depois você lê. A gente quer muito o amor de Deus, mas ninguém quer dar a vida pelo irmão. E eu quero vitória. Eu quero vitória para quê? Desculpa, para mostrar para os outros? Jesus, Ele fez todos os milagres, Ele não estava em outdoor. Muitos querem o milagre para ficar no outdoor. Eu preciso continuar humilde, eu preciso continuar sendo exemplo como Jesus. Se Deus te deu mais, fica tranquilo. Não esnobe, não esbanje, não passe na cara do irmão. Tem gente, irmão, que vinha de a pé para a igreja. Eu vou falar. Aí ganhou um carro, agora não pode dar carona no carro. Não pode. E se tiver uma poça de lama, o irmão está passando, ele passa dentro da poça de lama para molhar a irmã. Isso é vitória, irmão. Isso é vitória. Querido, você não sabe o que a simplicidade faz uma diferença. Você ser humilde, você pode estar com a conta esbanjando lá. Quem recebe a conta cheia de dinheiro. Mas você tem que continuar sendo assim, humilde. Sabe, você não precisa pisar em ninguém. Deus te deu, e quando Deus dá para a gente, é para a gente ajudar o próximo. E eu costumo dizer para os ricos: caixão não tem gaveta. A gente precisa entender isso, queridos, para nós terminarmos. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Hoje você está mais perto do seu milagre do que ontem. Mas a determinação tem que estar no teu coração. A coragem para continuar tem que estar em você. A ousadia tem que estar em você. A perseverança tem que estar em você. A determinação tem que estar em você. Que feio é desistir, querido. Que feio é você desistir. É muito feio. Porque você poderia falar: se eu tivesse tentado. Então entenda isso. O Senhor, Ele já vai te entregar a vitória. Mas o que você vai fazer com essa vitória? Na igreja lá, as pessoas levam carteira para a gente orar. Acredito que aqui também, né? Na portas abertas e tal, coloca carteira para orar para a família. As pessoas pedem emprego, né? Eu ensino a não pedir trabalho, eu ensino a pedir emprego, ok? Aí arruma um emprego, agora é a desculpa para não ir para o culto. Porque quando estava desempregado, estavam todas na campanha, era para orar 5 horas da manhã, estava aqui. Jesus, eu quero minha vitória. Jesus, eu quero meu milagre. Jesus, abre a porta. Jesus, faz isso. EBD, não faltava uma. Vai que Deus vai usar o nosso irmão lá, vai falar comigo, vai dar uma direção. Eu quero me encher de Deus. Aí Deus abre a porta. Esquece. Mas a Bíblia nos ensina, querido, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Você pode se colocar de pé? A vitória é um alvo a ser alcançado. É aquilo que você almeja. E nessa noite eu quero novamente não ser redundante, mas dizer para você: você é um vitorioso.
Você é mais do que vencedor. Tem pessoa que tem uma dor de cabeça e reclama, sim ou não? Uma dor na coluna, reclama, sim ou não? Você está vivo, querido. Quantos já desceram à sepultura? Talvez um ente querido seu que você queria tanto estar aqui, mas Deus deixou você. Seja agradecido, seja agradecida. Abre o teu coração hoje e diz: Senhor, coloque em mim determinação. Eu vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pela minha vida, vou lutar, eu vou alcançar. Eu não vou desistir, eu vou ser perseverante. Para o mundo pode estar indo tudo errado, mas comigo vai dar certo. Porque o Deus que me chamou é o Deus que garante a vitória. Eu quero orar pela sua casa. A maior guerra que nós temos é dentro de casa. A maior luta que nós temos é dentro da nossa casa. E eu quero orar por você, porque você vai ser luz dentro do seu lar, você vai ser exemplo para a sua família, para os seus filhos. Ei, eu vi uma história que é muito triste. Ser crente como você, eu não quero. Já pensou? Você é crente, aí você fica até com dúvida, né, de falar, né? Se eu falar sim, e ele falar que não quer ser igual a mim. E se eu falar não, se eu falar sim, ele vai falar que não parece. Se eu falar não, ele vai falar bem que eu sabia. Como é que eu faria? Então fecha os teus olhos aí. Você sabe a área que você quer a vitória. Você sabe o milagre que você precisa. Davi, ele conseguiu. Com a própria espada do inimigo, ele venceu e feriu o inimigo. Talvez aqueles que olharam para você e não acreditaram que você alcançaria a vitória, eles vão ver Deus te fazendo um vitorioso e uma vitoriosa. Mas eu quero que nessa noite, você que se conhece mais do que qualquer outra pessoa, além de Deus, se rendesse aos pés dele. Deixa de ser tímido, deixa de ser medroso, seja corajoso, seja ousado. Acredite, para a tua família tem jeito sim, para a tua casa tem jeito sim, para a tua saúde tem jeito sim, para as tuas finanças tem jeito sim, para o teu ministério tem jeito sim, para a tua chamada tem jeito sim, para a tua empresa tem jeito sim, querido. Entenda isso. Deus, ele vem mudar a história. Davi, ele sai dali, querido, muito feliz. Ele ganhou a filha do rei Saul, ele ganhou a isenção de impostos. Olha que bênção. Deus mudou a história dele num combate, numa luta. Deus pode mudar a sua história hoje. Começa a lutar hoje, até mesmo contra você. Quando o pensamento ruim falar, quando as pessoas falarem, quando você pensar que você não pode, luta contra você mesmo e diz: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas interessante que a gente é vitorioso, mas anda com cara de derrotado. A partir de hoje você vai levantar a sua cabeça e vai andar como um vitorioso e uma vitoriosa. A notícia ruim pode bater, mas hoje você vai falar: Senhor, eu bem sei que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem disse isso foi o nosso irmão Jó. Senhor, eu bem sei que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Senhor, eu sei que o Senhor tem plano para essas vidas. Eu sei que o Senhor tem plano para as vidas que estarão assistindo também, Senhor. Eu sei que o Senhor tem plano para os obreiros dessa casa, para os pastores, para os líderes, querido Deus. E eu sei, Pai, que nenhum pode ser frustrado. Eu sei que nessa noite, Pai, aqueles que entraram aqui não irão desistir, mas vão ser perseverantes, vão ser determinados, vão ter fé, vão ser ousados, terão coragem e vão vencer, Senhor. Porque eu creio, Deus, na vitória que o Senhor nos dá. Meu Deus, nessa noite eu apresento o lar dessa pessoa, eu apresento a casa, eu apresento a família, Senhor. E mais do que o Senhor sabe e pode suprir todas as suas necessidades. Ajuda, Senhor, essa pessoa no momento de ficar calado, ela ficar calada. No momento de ficar em silêncio, que ela saiba que o silêncio fala alto, porque os céus escutam o nosso silêncio.
Que o Senhor possa capacitar essa mulher para ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, este homem para ser um bom marido, um bom pai, que as famílias sejam abençoadas, que as casas sejam abençoadas, porque a igreja, Senhor, começa na nossa casa, e nós declaramos toda sorte de bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe, amém. Que o Senhor tenha falado ao teu coração, que você saia daqui encorajado a vencer e a romper, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. O universo chora, o sol se acabou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, ele levou.
ressuscitou. Glória a Deus, para sempre Ele é adorado, para sempre Ele vive. Nosso Deus é o Deus que não muda, né? Ele é imutável. Nós queremos agradecer, pastor aí, volta aí. Volta aí. Glória a Deus, né? É uma palavra assim, abençoada. Glória a Deus. Que nós possamos estar sempre em espírito assim, de constância, né? Avançando sempre. Não vamos retroceder, porque o Senhor não se agrada, né? Como diz a palavra do Senhor, que ninguém que põe a mão no arado, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Então não tem como olhar para frente, seguir em linha reta, se nós formos olhar para trás, né? Se alguém já viu como é que funciona o arado, aí ele vai entender. Amém? Nós possamos estar sempre prosseguindo para o alvo. Amém? Eu gostaria de chamar o diácono Wilson, que ele tem um recadinho aqui, um aviso sobre a EBD, né? Domingo, às 9 horas, conferência, é isso? Com o pastor Fábio Botelho. A paz de Cristo, irmãos, amém? Isso, reforçando, né, a nossa obreira Marilene até falou sobre a IBD, sobre a Sala Nova Criatura. E nós queremos também enfatizar que nós estamos com um trabalho falando sobre evangelismo. Começamos no domingo passado, foi uma bênção. Pastor Welder esteve aqui conosco. E no próximo domingo, o pastor Fábio estará aqui conosco, ministrando a aula sobre evangelismo. A partir das 9 da manhã, queremos começar o mais rápido possível, para que ele possa ter tempo para explanação. Então venha, não perca, chega no horário, porque nós vamos começar logo e Deus vai falar poderosamente aqui conosco, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos momentos, ó Deus, que passamos aqui para cultuar o teu santo nome. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor leve os teus filhos em segurança, Senhor Deus, guardado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor Deus, que o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Altair, e que ele sinta, Senhor Deus, cada dia mais e mais motivado, Senhor Deus, a fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, porque sabemos, ó Deus, que ele é o teu escolhido, o teu ungido, e é um servo teu, Senhor Deus, que o Senhor continue dando forças para ele prosseguir, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, Senhor. Vamos colocar nossas mãos assim para pedir a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Estamos encerrados.